Era só o que faltava. Arboleda pegando gancho de jogos no São Paulo e desfalcando o time em jogo muito importante. Vamos comentar aí sobre essa situação. Vamos falar aí também sobre o mercado da bola. Tem novidade em relação à reforma aí no Morumbi, sobre o corre que a gente vai estar comentando, meu querido. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Caso você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, primeiro vídeo, tá vendo? Se inscreve, ativa o sininho e deixe seu like, que é muito importante aí, belezinha? Então vamos aí para as notícias do São Paulo, rapaziada. É cada coisa que acontece que eu vou te contar, meu cara. Tem coisa que dá vontade de dar risada, tá? Amanhã, domingo, tem jogo aí do Santos no Morumbi, tá? O Santos vai jogar aí como mandante no Morumbi contra o time do São Bernardo, né? E olha só isso aqui, tem cor que é só pra dar risada mesmo. Torcida do Santos reclama de carga de ingressos para jogo no Morumbi e acusa São Paulo. A torcida do Santos vem reclamando bastante nas redes sociais e acusando o São Paulo de estar segurando a liberação máxima do Morumbi para o jogo das 11 horas da manhã no horário de Brasília neste domingo, pelo Campeonato Paulista contra o São Bernardo. Segundo torcedores do Santos, seria um certo medo do tricolor em ter o recorde público no seu estádio em um jogo do time alvinegro. Apenas o 11º colocado em média de público, tá? O Santos, tá? Então, tá tendo esse chororô, essa reclamação aí da torcida do Santos nas redes. Não só torcida, tá? Tem influenciador, né? Apresentador, comentarista reclamando, né? Dessa questão que o São Paulo tá segurando, segundo eles aí, a carga máxima de ingresso aí para o Morumbi, tá? Segundo eles, o São Paulo tá com medo de liberar a carga máxima e o Santos bateu o recorde aí no Morumbi. Só pode ser brincadeira um negócio desse, né, cara? Só pode ser piada. Aí você vai olhar a média de público dos times, o Santos tá em 11º, tá? 11º, tá? 11ª maior média de público do Brasil é a do Santos. Tem 10 na frente do Santos. Aí eles vêm com esse papinho fiado aí. O Rafael Emiliano trouxe algumas informações aqui. É interessante, ó. Segundo o acordo entre São Paulo e Santos, tá? Parte mínima da carga total de ingressos de fato ficou com o próprio São Paulo para comercialização. São entradas das cadeiras cativas e a antiga cadeira vermelha, que são comercializadas para sócios e conselheiros que queiram assistir o jogo com amigos e familiares santistas. Uma parte dos ingressos desses mesmos setores também são das antigas cadeiras azul que foram repassadas a parceiros comerciais do São Paulo, como a Mondelez, que comprou os name rights da Casa São Paulina, tá? Então, pros torcedores santistas, pros comentaristas, pros apresentadores, pros influencers santistas, busquem se informar primeiro, tá? Essas cadeiras aí, tem muita cadeira, tá? Que é cativa, que é de comercialização, que não depende do São Paulo, tá? Tem cadeira lá que pode negociar realmente essas cadeiras, mas não depende só do São Paulo, tá? Cadeira cativa, essa é a antiga cadeira vermelha, a antiga cadeira azul aí. Tem cadeiras, tem setor que são de parceiros do São Paulo, como a própria Mondelez, que tem o seu setor lá no estádio Morumbi, tá? Então, para vocês santistas que reclamam, vamos procurar se informar primeiro, tá? E o São Paulo tem já esse acordo, evidentemente, quando o Santos negociou com o São Paulo, isso tudo foi colocado no contrato aí, tá? Aí vem a torcida do Santos e muitos aí influencers, comentaristas, que esse papinho furado que o São Paulo não liberou a carga máxima porque tá com medo do Santos. Vocês estão brincando comigo, né, cara? Vocês têm a 11ª maior média de público do Brasil e mete essa pra cima de nós. Quer ver, cara? Olha só, vou olhar aqui, ó, Vila Belmiro, vou botar aqui agora, Vila Belmiro, aqui, ó. Vamos ver qual que é a capacidade da Vila Belmiro. Capacidade de Vila Belmiro, vamos ver aqui, tá? Aqui, ó. Bom, segundo tá aqui no Google, tá? 30.108 torcedores é a carga máxima, né? A capacidade máxima do estádio. 30.108 torcedores. Nem sei se pode colocar isso, né? Porque tem questão de segurança e tudo mais. No Morumbi, por exemplo, né, cara? Pode pôr mais de 70 mil pessoas no Morumbi, porém, por causa da polícia, né, e do corpo de bombeiros aí, só pode colocar 67 mil e uns quebradinhos lá, como aconteceu na Copa do Brasil, né? Não pode encher tudo, não por questão de segurança aí, tá? E o Santos tem, irmão, 11ª aí, média de público, tá? O Santos tem
11.820 pessoas por jogo, tá? Aí a média de público do Santos, 11.820 pessoas por jogo, e eles vêm falar que a gente tá com medo. Pô, cara, o Santos, faz mal pra ninguém, pô, eu nem tenho ódio do Santos, sabe, do Santos, aí vocês vêm com esse papinho, é brincadeira, né? Óbvio que tem um público, né, que, de torcedores do Santos que é de Santos, tem uns torcedores do Santos que moram em São Paulo aí, tá? Mas mesmo assim, cara, isso aí é conversa fiada, tá, cara? Tem um acordo aí e tem muitas cadeiras, muitos setores aí que não dependem só do São Paulo, que é de parceiro, que já tá vendido aí por comercialização, tá? Com uma Mondelez, por exemplo, que a gente deu um exemplo aqui, né? Cadeira cativa, que tem que negociar aí, né? Gente que tem a cadeira cativa pode ir também no jogo do Santos contra o São Bernardo amanhã, tá? Então, vamos se informar primeiro para depois, para não sair falando o que a gente não sabe, tá? O que é muito importante. Aí, tá? Cada uma que me aparece que eu vou te contar o negócio. Ferrarese fala em mentalidade vencedora do São Paulo em nova chance como titular no Paulistão. Nahuel Ferrarese volta a ser titular do São Paulo neste domingo às 6 horas, na partida diante do Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, tá? Ele falou aí, rapaz, sobre o jogo e falou também sobre a questão do grupo do São Paulo, que é muito difícil. Ele falou o seguinte, abre aspas: minha preparação é a mesma. Treino toda semana como se eu fosse jogar. A decisão é do técnico. Treino todos os dias pensando que vou entrar em campo. Estou preparado para poder ajudar a equipe, tá? Comentou aí o Nahuel Ferrarese. Ele falou também sobre a importância do jogo, da mentalidade. Aí que o grupo do São Paulo pode estar em terceiro no grupo e é o grupo mais difícil com sobras aí do Paulistão. Ele falou o seguinte, abre aspas: esse é um jogo muito importante pra gente pela classificação. Estamos no grupo mais difícil, mas temos um jogo a menos. Estamos preparados com a mentalidade para ganhar o jogo e levar os 3 pontos em Campinas. Fecha aspas aí para o nosso querido Ferrarese, que vai ser titular aí no confronto de amanhã contra o Guarani. Tendência é que seja ele e o Alan Franco. O Alan Franco dá aquela preocupada aí nos últimos dias, porém no treino de ontem, sexta-feira, ele treinou normalmente. A expectativa é que ele treine hoje normalmente também e fique disponível para o jogo de amanhã. Bom, mais uma oportunidade para o Ferrarese, que ele aproveite e jogue bem aí. De todos os zagueiros de São Paulo, os que mais jogam, né? Não vou colocar o Belém aí, porque ele, né, basicamente nem entra em campo. Né, pegando Arboleda, Diego, Alan Franco e Ferrarese. O Ferrarese é o que menos vem jogando. E a torcida gosta bastante dele. São Paulo vai gastar uma bala aí contratando ele em definitivo. Vem de uma lesão grave, então boa sorte pro Ferrarese, para todo mundo, evidentemente, né? Que o assunto aqui é o Ferrarese. Que ele aproveite muito bem as oportunidades dele, para ele cada vez ganhar mais espaço. Porque a torcida de São Paulo tem expectativas de que ele vire o titular junto com o Arboleda. Até porque quando ele se machucou lá no Paulistão do ano passado, ele era o titular junto com o Arboleda. Ele vinha fazendo uma grande dupla de zaga. Aí ele se machuca, aí ele tinha contrato com o São Paulo só até meio do ano, não sabia se ele ia ficar, e depois o São Paulo cedeu o empréstimo e vai contratar ele em definitivo. Aí ele era titular quando ele se machucou, então que ele aproveite as oportunidades que ele vai ter aí, tá? Bom, olha só, São Paulo amarga sequência sem vitórias. Carpini pode respirar um pouco mais aliviado às vésperas do jogo contra o Guarani por conta de retorno de 3 titulares. Igor Vinícius, recuperado de um edema na coxa direita. O Wellington Rato retornou na última quarta após tratar uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, também recuperado. O Lucas voltou a treinar normalmente com o elenco nesta quinta-feira. Todos devem ficar à disposição de Carpini para o jogo de domingo. Sem vencer a 3 jogos, o São Paulo precisa reagir no Campeonato Paulista para seguir dependendo apenas de si mesmo para confirmar a sua classificação. É isso aí, tá? Então, o Carpini teve a semana inteira para trabalhar. É a primeira semana inteira que ele teve desde que começou os jogos, evidentemente aí. A gente teve jogo, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Essa é a primeira semana que o Carpini tem inteira para poder trabalhar a equipe aí. A gente tem a semana inteira para trabalhar, para descansar e para treinar. Tem os reforços voltando. Rato, Lucas e Igor Vinícius, 3 titulares aí, podemos colocar, né? Porque o Moreira e o Rafinha estão machucados, então quando o Igor Vinícius voltar, automaticamente ele é titular, porque o Badilha que tá jogando na direita. Então, são 3 titulares voltando, uma semana inteira para trabalhar. Carpini, meu filho, queremos ver melhora, queremos ver evolução no time do São Paulo, tá? Não dá pra gente chegar amanhã com os jogadores voltando, tá? E com uma semana de treino, e a gente vê o Caleri cruzando bola por Juan na área, tá? Dá pra gente ver o Galopo jogando pelo lado do campo, essas coisas não dá.
tá? Se quando daí. A gente sabe que tem que esperar, porque é um início de trabalho, ele vai fazer teste, vai fazer as mudanças que ele vai fazer no time, porém, amanhã a gente não pode ver o Caleri, por exemplo, cruzando bola na área, porque isso não é teste, isso é loucura, tá? O Caleri tem que estar na área para cabecear, não é cruzar a bola para o Juan cabecear, né? No jogo contra o Santos e contra o Bragantino, o time tava uma bagunça, principalmente contra o Bragantino, tá? É que no jogo contra o Santos, o São Paulo coletivamente não tava mal, né? Mas tinha um monte de improvisação maluca, né, cara? Ele botou o Juan junto com o Caleri, Galo pelo lado, o Luciano, nem sei o que o Luciano fez, que posição que ele tava. Agora, contra o Bragantino, o São Paulo tava pessimamente mal posicionado em campo, tá? Então, Carpini, queremos ver melhora no jogo de amanhã aí do São Paulo, queremos ver evolução, tá? E tem que ganhar, hein? Tá? O Guarani é o segundo pior time do campeonato, tá? Tá na zona de rebaixamento, se o campeonato acabasse hoje, eles iam ser rebaixados, é um time horroroso do Guarani, tá? É vitória ou vitória inegociável, o São Paulo tem um jogo a menos, mas para a gente depender apenas de si, tem que vencer amanhã aí, tá? Não tem papo, não tem conversa fiada, não tem desculpa, é vitória ou vitória. Vitória ou vitória. Informação do Globoesporte.com. São Paulo pode fechar janela sem novos reforços. O São Paulo ainda busca pelo menos 3 reforços para o seu elenco, mas dirigentes do clube estão pessimistas. Com o mercado visto como difícil no momento, o time pode ficar sem jogadores nessa atual janela de transferências, que fecha no dia 7 de março. Desta forma, o elenco que iniciará Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil tende a ser o que já está nas mãos de Thiago Carpini. Tá? Informação aí do Globoesporte.com. Assim, o São Paulo tá atrás de reforço, tá conversando aí, né? Uma fase de conversa com o André Silva, que é jogador do Vitória de Guimarães, que a gente comentou com vocês, vem comentando aí durante a semana. O Júlio Casares deu entrevista aí pro Casa Grande, né, no podcast lá do Casa Grande, falando que precisa de 3 reforços. Ele até citou centroavante, lateral esquerdo e um zagueiro canhoto aí. Ele mesmo falou, tem essas lacunas aí no elenco do São Paulo. Porém, tem o que contratar, mas até agora, irmão, conversa mesmo só com o André Silva, tá? Né, o São Paulo tá de olho em jogadores aí, mas nome mesmo, pô, o São Paulo tá conversando com aquele cara, só o André Silva mesmo, tá? O São Paulo viajando aí com muito difícil para reforçar essas lacunas que tem no elenco. E a janela acaba dia 7, tá? Hoje é sábado, sábado, dia 24 de fevereiro, tá? Tem aí, irmão, final desse mês e até o dia 7 de março para contratar jogadores que precisa, tá? Centroavante, lateral esquerda, tem que contratar. É impossível jogar só com o Wellington na esquerda e só com o Caleri a temporada inteira, tá? Já tá sendo muito difícil no campeonato estadual, tá? Que a gente tá vendo o Caleri muito cansado, o Wellington muito cansado. São os 2 jogadores que mais jogaram aí e eles não vão dar conta. Uma hora vão estourar, como aconteceu, por exemplo, com os laterais e outros jogadores aí. Tem que reforçar essas 2 posições, elas são urgentes, emergenciais, tá? Enfim, São Paulo não tá muito otimista aí no mercado não, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, belezinha? Bom, vamos falar aí, rapaz, sobre a questão das obras aí no Morumbi, sobre a questão do córrego primeiro, informação do blog do São Paulo. Grupo de técnicos fará acompanhamento das obras do córrego Antonico, visando a futura reforma do Morumbi e ampliação do estádio. Júlio Casares anunciou um grupo de profissionais técnicos para avaliar e acompanhar a evolução das obras públicas do lado do São Paulo, porque o clube é diretamente envolvido e relacionado ao sonho de reformar e ampliar o seu estádio. Como o início iminente do serviço, um grupo foi formado. A expectativa é de que após um ano de avanços, o clube já possa começar a ativar algumas etapas do projeto que a W Torre apresentará. Hoje, no caso ontem, sexta-feira, foi instalado logo pela manhã o Gabinete Antonico, que é um grupo de empresários que vão acompanhar as obras e infraestrutura na região do Morumbi. Trabalho permanente junto ao governo municipal e estadual, além de agentes da sociedade civil, que é aí o trabalho permanente, tá, rapaziada? Matéria aí do blog do São Paulo, tá? Mais um passo aí dando, tá, desse grupo aí, né, que é chamado de Gabinete Antonico, que é para acompanhar aí as obras de perto que tá tendo aí, que vai começar, né, a ter aí para resolver essa questão do córrego Antonico. Para quem não tá antenado nessa situação,
sem essa questão de resolver a questão do córrego Antonico, que passa pelo Morumbi, não tem como ter reforma, não tem como ter ampliação do estádio. Tem que resolver essa questão aí. Já teve contrato assinado aí com os governadores de São Paulo, tá com a prefeitura aí e tudo mais. Aos poucos os passos estão sendo dados. Aos poucos estamos avançando aí, tá? Sem essa questão do córrego não tem reforma, tá? Esse aqui é o primeiro passo e fundamental para a gente ter as reformas aí, né? E depois que tiver essa questão aí do córrego Antonico resolvido, aí já vai começar a falar mais com a W Torre, que vai apresentar o projeto aí, que é para estar pronto só em 2030, como todo mundo já sabe aí, tá bom? Enfim, vamos avançando agora. Ah, isso aqui, cara, eu perco paciência fácil com essas coisas aqui, tá? Olha o absurdo, rapaziada. Isso aqui é um absurdo, é um escândalo, é inacreditável. O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo marcou para terça-feira, a partir das 5 horas da tarde, o julgamento do zagueiro Arboleda do São Paulo e do meia atacante Elinho do Red Bull Bragantino pelas expulsões ocorridas no empate em 2-2 no Morumbi no último dia de 17. Os dois jogadores foram expulsos pelo árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo, né, em lances sequenciais. O Arboleda cometeu uma falta em Thalisson, que inicialmente foi ignorada pela arbitragem, sendo revisada e orientado pelo VAR, que causou a expulsão. E na sequência, o Elinho fez uma falta no Eric e recebeu o vermelho, tá? Então, terça-feira, temos aí um julgamento já confirmado para poder ter, né, o Arboleda poder pegar um gancho, tá? O Arboleda e o Elinho. Isso aqui é um escândalo, rapaz. Só pra gente ler os artigos aqui, depois a gente comenta por cima, ó. O Elinho foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê uma punição a quem pratica agressão física durante a partida. A pena em caso de punição varia entre 4 a 12 partidas de suspensão, tá? Então, esse aí é o artigo que o Elinho pegou, tá? Agressão física durante a partida. Ele pode pegar aí de 4 a 12 partidas de suspensão, o Elinho que foi expulso aí, tá? Agora, rapaziada, o Arboleda. Arboleda, por sua vez, foi citado no artigo 250. Ah, cara, meu Deus do céu. Artigo 250. Para quem pratica ato desleal ou hostil durante a partida, tá? A suspensão prevista é de 1 a 3 partidas de suspensão, tá? Artigo 250 para quem tem aí ato desleal ou hostil durante a partida. Aonde, em que mundo que a falta do Arboleda no Thales, no Bragantino, foi um ato desleal e hostil? Aonde? Que mundo, cara? Em que mundo, cara, isso? Isso aqui é um abismo. Meu irmão, o São Paulo não pode deixar isso aqui de jeito, tá? Vai ter o julgamento terça-feira e a gente vai saber se ele vai ser punido ou se vai ser absolvido. Se ele for punido, o São Paulo tem que fazer alguma coisa. Não pode deixar isso aqui acontecer, tá? E não pode deixar a Arboleda ser suspenso por 3 jogos e fingir que não aconteceu. Ah, não, normal, cara. Nem pra expulsão foi, cara, aquele lance. Nem pra expulsão foi. E os caras querem dar 3 jogos de suspensão pra isso aqui. É um absurdo, meu, um escândalo, tá? Não era pra expulsão. Não era. Se fosse, a gente chegava aqui e falava, ó, a Arboleda foi desleal, jogou na sacanagem, mas o cara tem que ser suspenso mesmo. Eu chegaria aqui e falava assim, problema nenhum, mas não é o caso, tá? Não era nem pra ele ser, a expulsão já é vergonhosa, tá? Ele pode ser absolvido, vai ter o julgamento, pode ser que ele não pegue nenhum jogo, né? Só o cartão vermelho automático, que é o que ele vai ficar de fora do jogo de amanhã, tá? Mas só de ter o julgamento já é absurdo, cara. São Paulo não pode deixar isso aqui barato se acontecer essa punição aqui, de 3 jogos. E se ele pegar os 3 jogos, aí ele não joga contra o Guarani, que é amanhã, que já é a partida automática, ele já não vai jogar. O jogo contra a Inter de Limeira no meio de semana em Brasília e o clássico contra o Palmeiras no Morumbi. Então, por um lance de falta normal, a gente pode perder a Arboleda por 3 jogos e um desses 3 jogos é um clássico importantíssimo contra o Palmeiras no Morumbi. Esse jogo é muito importante, cara. A gente pode chegar nesse jogo aí precisando vencer de qualquer jeito para se classificar. A gente não sabe qual é o resultado do jogo contra o Guarani, qual é o resultado do jogo contra a Inter de Limeira e pode chegar no clássico contra o Palmeiras em casa precisando ganhar de qualquer jeito para se classificar. E os caras querem, né, punir aí o Arboleda. Cara, meu irmão, é bizarro. Você pode até falar, até porque tem muita gente que fala, pô, aqui foi pra expulsão aí, não sei o quê. Eu discordo completamente, respeito a opinião de quem acha. Canal democrático, cada um dá sua opinião.
Mas, até se você concorda que foi pra expulsão, mesmo assim não é pra pegar gancho. Não é, tá? Não é. Pra mim a expulsão já é bizarra. E mesmo se for um lance pra expulsão, não é pra pegar 3 jogos de gancho. Não é, tá? Não é. Isso aqui é vergonhoso, absurdo, tá? Só de ter um julgamento é absurdo. Mesmo que ele seja absolvido, só de ter um julgamento é vergonhoso, tá? Enfim, vamos aguardar terça-feira aí esse julgamento ridículo, tá? Eu tenho até dúvidas, pra não ser injusto e falar que eu sou clubista, tá? Eu tenho até dúvida se é pro Elinho, por exemplo, se ele merece pegar uma suspensão. É que do Elinho Febem não dá pra comparar o lance, né, cara? O Elinho ele dá um pontapé direto no Eric lá. Enfim, tenho minhas dúvidas também se o do Elinho é pra pegar a suspensão. O da Arboleda é escandaloso, tá, cara? Enfim, é escandaloso. Vamos ver aí o resultado dessa vergonha que vai ser esse julgamento aí, cara. É uma piada sem tamanho. Se inscreve no canal, rapaziada. Deixa o like, ativa o sininho, valeu. Tamo junto e saudações tricolores.